Deixa eu fazer uma observação rápida. Os últimos 3 episódios trataram do gnosticismo e daria para ir longe falando de variantes valentinianas, mandeístas, maniqueístas, simonistas e tal. Mas se eu fizesse isso, eu entediaria vocês. Eu entediaria a mim mesmo. Eu acho que já deu para entender a doutrina geral do gnosticismo, sua ênfase na necessidade de cada indivíduo e congregação buscar um conhecimento elevado do divino e da sua própria essência espiritual, opondo-se à materialidade e contingência desse mundo horrível. E há traduções do Códice de Nag Hammadi, dá para vocês irem atrás caso se interessem por isso. Minha ideia para hoje é explicar o cenário em que o gnosticismo perdeu a disputa por mentes e corações para a ortodoxia católica. A gente viaja para o século IV e trata do Concílio de Nicéia. Já nesse início de século IV, a fé cristã havia se espalhado por diversas comunidades rurais isoladas uma das outras. Grande parte desses grupos era formada por pessoas analfabetas e não existia uma organização central que pudesse estabelecer uma doutrina básica da cristandade. Após 3 séculos de desenvolvimento independente, cada comunidade havia criado suas próprias ortodoxias, resultando em um cristianismo fragmentado, que dificilmente poderia ser pensado como uma religião una. As discordâncias chegam a ser surpreendentes para nós, pessoas do século XXI, que contamos com a vantagem de ter comunidades cristãs alfabetizadas antes de tudo, organizadas em torno de um só texto canônico, que apesar de diferirem em suas interpretações e trabalharem com traduções da Bíblia de diferentes níveis de fidelidade, não discordam de uma doutrina básica. Ideias como a divindade de Cristo, por exemplo, é incontestável para cristãos. Não discordam também sobre um plano divino que levará ao fim do mundo e ao juízo final. Só que agora vamos comparar isso com o século IV. Nele havia cristãos que julgavam o Deus do Velho Testamento como um demiurgo incompetente e inimigo da humanidade. Jesus Cristo teria vindo para negá-lo e revelar à humanidade um caminho de gnose ou conhecimento de coisas espirituais, que era o conteúdo principal da sua doutrina de salvação. Esse é um cristianismo altamente místico e muito mais filosófico, que defendia o acesso à esfera do divino não na vida após a morte, mas nesta vida. Não seria a graça de uma força externa que salvaria uma pessoa, mas a sua própria disciplina espiritual e o seu abandono das ilusões próprias do mundo material criado por um Deus imperfeito. Soa como outra religião, certo? Como eu tentei mostrar nos últimos 3 episódios, quem professava essa doutrina se enxergava como autenticamente cristão. Em Alexandria, no Egito, surgiu um dos primeiros centros de formação para sacerdotes cristãos. E lá, um líder religioso chamado Ário entrou em conflito com o bispo local, Alexandre de Alexandria, por não concordar com os seus ensinamentos. A discussão central girava em torno da natureza de Cristo. Ário começou a defender que Cristo era um espírito perfeito, sem qualquer parte com esse mundo material inferior, enquanto Alexandre afirmava que em Jesus o próprio Deus havia se encarnado pessoalmente e precisou sofrer o peso de todo o sofrimento do mundo na cruz mesmo para que o plano divino fizesse algum sentido, para que ele contasse minimamente. E é uma questão super abstrata. Homens adultos não precisariam perder saliva discutindo coisas assim, mas durante toda a história humana eles fizeram. E eis que essa divergência foi tão longe que levou à excomunhão de Ário e à acusação de que ele era a encarnação do anticristo trazendo mensagens falsas. E por anos esses 2 líderes trocariam farpas e colocariam suas congregações em uma guerra de convicções teológicas. O bispo Alexandre, que era o dono do poder, cometeu um erro grave aqui. Ele, que tinha que dar um exemplo mínimo, levou a polêmica para o público, para os seus fiéis. E com isso, outros grupos dissidentes surgiram também, defendendo suas próprias posições contra todas as demais, e o resultado foi a eclosão de violência física real
entre cristãos por todo o Império Romano, colocando a sociedade à beira de uma guerra civil. O imperador não gostou nem um pouco disso. A gente entende melhor essa disputa teológica como uma extensão da batalha entre a mundividência da filosofia grega e platônica, sobre a qual a gente falou em vários episódios, e o cristianismo como uma vanguarda do pensamento teológico, pautado na tradição judaica, mas não só nela. O arianismo era profundamente grego. Ele enfatizava a absoluta singularidade e transcendência do Deus Pai, como se fosse uma variação do torrent dos neoplatônicos. Então, Deus é a totalidade misteriosa da natureza e de tudo que existe. Ele é o princípio ordenador, o cosmos. E é por isso que Ario definirá Deus através de um vocabulário da teologia negativa que a gente viu lá em Plotino, como um ser incriado, infinito, imutável. A ideia aqui é que a mente humana é pequena demais para compreendê-lo em sua essencialidade, e só consegue se aproximar de uma definição humildemente dizendo o que o divino não é, o que o divide de todo o resto das coisas que existem, porque tudo é criado, é finito e é sujeito a mutações. Então, se o divino é absolutamente uno e fonte de toda a criação, todo mais deve ser criado por ele e devem ser duas coisas totalmente diferentes. E aplicando esta lógica a Cristo, Ario concluiu: Jesus, o Filho, não poderia ser coeterno ou consubstancial com o Pai. E daqui vem a famosa máxima que vai nos servir de resumo dessa crença. Houve um tempo em que um filho não existia. Em um texto chamado Thalia, Ario escreve o seguinte: o Pai é outro do Filho em substância, pois ele não tem uma gênese. Vocês devem entender que a mônada sempre foi, mas a díade não foi antes de vir a ser. De pronto, então, vocês veem que o Pai é Deus, mesmo quando o Filho não existia. E não teria como a esfera divina agir sobre o mundo sem essa divisão de tarefas entre Pai, Filho e Espírito Santo. O arianismo parece estar próximo da desconfiança gnóstica frente ao Deus do Velho Testamento por não aceitar que ele seja uma personagem que interage diretamente com a humanidade, que resolve destruir a humanidade em certo momento com o dilúvio, por exemplo, ou ateando fogo em Sodoma e Gomorra, como o Velho Testamento vive mostrando. Porque este é um Deus que se arrepende. E a perfeição de um Deus que faz algo e depois volta atrás é algo meio difícil de justificar. E vários cristãos primitivos se voltaram contra a teologia dos antigos hebreus também por isso. Foi justamente o caso do arianismo. O Filho era a primeira e mais perfeita de todas as criaturas, isso é incontestável, ele é um ser divino, mas jamais ele é Deus no sentido absoluto. E essa é a visão conhecida como subordinacionismo em centros de estudo de teologia. O Filho é subordinado e segundo em relação ao Pai. E aqui entra o imperador Constantino. Como sua intenção era de unir ao máximo as teologias distintas que compunham o Império Romano, ele optou por uma que agradasse ao máximo número de pessoas, a judeus, a cristãos, etc. E que o arianismo então ficasse de bode expiatório e servisse de exemplo para todo mundo que quisesse criar conflitos, colocando sua teologia acima da ordem do império. Então, a princípio, Constantino tentou usar sua autoridade real para mediar esse conflito, valendo-se da autoridade que tinha sobre o bispo de Alexandria. Esse bispo contava com o apoio de uma figura importante para a teologia católica, que era Atanásio, e ambos se empenharam em compor argumentos teológicos que refutariam oficialmente os argumentos de Ario. Eles formularam uma posição que viria a ser definida como ortodoxa. Ponto de partida era uma premissa soteriológica sobre a salvação. Eles falaram: se Jesus Cristo não é plenamente Deus, como dizem os arianos, como poderia sua morte e ressurreição salvar a humanidade? O Filho seria consubstancial ou homoousios ao Pai. E essa nova palavra-chave implicava que o Pai e o Filho partilhavam da mesma substância, essência ou natureza divina.
Isso lembra um bocado o neoplatonismo de novo, porque um aqui é a emanação do outro, mas parte da mesma constituição monista da realidade. Eles não seriam seres semelhantes, mas seriam duas instanciações distintas do divino. Daí dizer que o filho era gerado e não criado, eternamente procedente ao pai. Que parece um paradoxo, mas a gente entende isso conhecendo a filosofia de Plotino. Na narrativa da vida humana na Terra, ele teve que vazar para o plano histórico, vamos dizer, encarnar e viver entre homens, para completar nossa compreensão sobre a natureza da divindade e o seu plano de salvação. É um papo extremamente complicado, e nesse debate teólogos se tocaram em algo que filósofos muitas vezes deixam passar, que a maioria da população não está minimamente interessada ou pronta para debates mais técnicos de metafísica. A controvérsia rapidamente transcendeu os círculos teológicos e alastrou-se pelas ruas por força do caráter carismático desse Ário. Ele começou a compor canções populares, isso ele compilou numa obra de prosa e verso chamada Thalia, para disseminar suas ideias entre o povo comum e questionar a doutrina do bispo de Alexandria, porque ele e o imperador estariam querendo distorcer a verdadeira mensagem da religião. Isso bastou para enfurecer as massas. A disputa teve tudo para causar uma divisão irreparável na igreja e, por extensão, desestabilizar o Império Romano que tinha acabado de ser unificado sob Constantino. E foi aí que o imperador consultou seu secretário Eusébio e esse camarada o convenceu a convocar todo mundo cristão para discutir a unificação da fé. Aparentemente, todos os líderes cristãos, não todos os cristãos é claro, se sentariam em pé de igualdade para chegar a alguma conclusão. Então 300 e tantos bispos ou seus representantes foram até Niceia, que é uma cidade localizada na atual Turquia. Constantino custearia todas as despesas, hospedagem, alimentação e tudo mais que fosse necessário pelo tempo que o evento durasse. Eusébio atuaria como secretário desse concílio e quem aparecesse ali não sairia até resolver suas desavenças teológicas. O ânimo dos bispos presentes não era tão promissor assim. Muitos se prepararam para brigar no concílio e enviaram cartas prévias à sua viagem, queixando-se um dos outros para o imperador. E Constantino simplesmente queimou todas essas cartas, deixou bem claro que ele ia fazer isso, e esclareceu que ele estava ali como um político. Ele queria resolver um problema, tanto fizesse as questões de teologia. O que exatamente aconteceu em Niceia foi mal registrado, infelizmente. Nós sabemos pouco, mas é certo que os bispos estavam cientes de que o imperador podia influenciar e até estragar suas vidas, e por isso compareceram. Vale lembrar que os bispos eram geralmente as pessoas mais velhas das suas comunidades, e muitos morreram durante a viagem. Cada um trazia sua própria doutrina, refletindo o cristianismo múltiplo e diverso daquela época, especialmente em contraste com os grupos gnósticos. Naquele momento não existia um Novo Testamento unificado, como eu mencionei. E as congregações mantinham tradições baseadas em relíquias, fragmentos de manuscritos guardados em arcas que ninguém podia nem ler, não podia nem tocar. E havia também pregadores itinerantes, esse é um grupo importante, pessoas que levavam notícias do império de um lado para o outro, de igreja para igreja, recitando lendas e trechos de escritos preservados aqui e ali. Esses eram os eremitas. E Niceia não foi o evento que unificou o cânone de livros sagrados que hoje conhecemos como Novo Testamento. Mas Niceia foi o momento em que questões elementares da doutrina cristã foram discutidas. A questão da natureza da Trindade, por exemplo. E por ter sido o primeiro evento do tipo, ele criou um precedente muito importante. Era possível reunir todas as autoridades cristãs do Império Romano sob ordens do imperador, algo que muita gente antes achou ser impossível.
e essas autoridades passariam a disputar poder dentro de uma instituição nova, investida de poder renovado, dentro do alto poder, do alto escalão, vamos dizer, do Império Romano do Ocidente, que era o clero. Essa era uma mudança significativa na estrutura social e política daquele império, porque o clero estava sendo investido de um poder tão alto quanto o da nobreza quase. E quando o Império Romano cai, ele continua, e posteriormente se torna a monarquia absolutista mais duradoura da história do mundo, porque de um ponto de vista das ciências políticas, o Vaticano não é nada senão uma monarquia, mesmo que tenha uma forma de sucessão muito distinta. O que aconteceu com quem perdeu os debates nesse concílio? Deixa eu começar com o arianismo, que, como é de se esperar, quem persistiu nele foi declarado herético, embora o próprio Ário tenha se reconciliado eventualmente e se redimido perante a nova ortodoxia. Mas ele falece na volta de uma segunda visita a Alexandria, e as reações de seus seguidores divergem bastante na história que nós temos registrada, mas em geral podemos afirmar que os pactuários do arianismo desconfiaram dessa morte repentina do seu líder. E o arianismo se tornou a primeira de várias heresias cristãs que se seguiram daí. É errado a gente imaginar que a vitória da ortodoxia tenha sido imediata, nem definitiva ela foi. O cristianismo começou múltiplo e muito heterogêneo, e ele continuou sendo isso até tempos atuais. Mas a ortodoxia católica se estabeleceu aqui como poder político, como poder oficial mesmo. E esse poder volta e meia foi provocado. O próprio arianismo, pelas décadas seguintes, voltou e saiu de voga, chegando a ser adotado por outros imperadores sucessores de Constantino. Então, defender uma denominação cristã ou outra virou um modo de criar-se grupos cismáticos, entre aspas, de confrontar os seus inimigos políticos. E somente no final do século IV, após o Concílio de Constantinopla, lá em 381, que a doutrina da Santíssima Trindade dos teólogos de Nicéia se firmou de vez. Então olha como a coisa foi lenta, 325 até 381, para uma questão doutrinária só ser resolvida. E aqui surge uma ortodoxia dentro do cristianismo. A reforma protestante, muito mais tarde, foi uma de várias tentativas de rebeldia contra essa noção de um só clero, uma só ortodoxia. Após Nicéia surgiu uma nova necessidade. A ortodoxia precisava de um manual, e essa é a origem do Novo Testamento. Foram necessários, na verdade, vários concílios para discutir essa questão e se chegar a algum lugar. Mas já em Nicéia, a presença de um camarada como Eusébio de Cesareia como secretário do imperador foi de suma importância, já que ele era um dos maiores eruditos da igreja na época e autor da primeira história da igreja cristã, que é a história eclesiástica, você acha facilmente para ler. Ele tinha já compilado anos antes uma das primeiras listas sérias mesmo de livros considerados canônicos, inspirados por Deus. Então todos os 27 livros que temos hoje no Novo Testamento já tinham sido propostos nesse período do século IV por esse cara. Se você abre lá no livro 3, capítulo 25 dessa história Ecclesiae, o Eusébio afirma haver um grupo de livros incontestáveis para a doutrina cristã. Ele chama isso de homologômena. Nesse grupo está 4 evangelhos dos 30 e tantos evangelhos existentes, mais as cartas paulinas, embora ele próprio duvidasse da legitimidade de Hebreus, mais 1 Pedro e 1 João. Só isso. Os demais livros eram os antilegômena, que eram os livros questionáveis, que envolviam Tiago, Judas, 2 Pedro, 2 e 3 João. E mais uma porção de texto que hoje a gente considera apócrifos. E nesse momento da história, Eusébio estava cristalizando sua influência sobre a igreja, insistindo que qualquer debate de questão teológica para chegar a algum lugar exigia uma definição de em quais fontes o clero devia se basear.
E a instrução mais provável dentro daquele contexto foi a de que os bispos de diversos cantos trouxessem seus textos sagrados e escritos que utilizavam nas suas liturgias mesmo, que fundamentavam sua fé. A gente une tudo o que conhecemos da literatura devocional ou apocalíptica cristã e faz uma seleção. E o objetivo imediato não era votar uma lista final do Novo Testamento, mas antes estabelecer uma base comum para um debate. Começou assim essa ideia. E o clero precisava comparar textos que cada comunidade julgava fundamentais para também identificar os escritos problemáticos. Textos que apoiavam claramente a posição ariana ou outras consideradas heréticas para serem taxados e estigmatizados. Esse também era o interesse que estava rolando aí. E esse ato por si só colocou em evidência, de forma até inédita, a enorme diversidade textual que existia e que os padres da igreja mal imaginavam. Em Nicéia, eles constataram que o cristianismo não era uma religião pronta, mas uma infinidade caótica de doutrinas em torno da figura divina de Cristo. Os 4 evangelhos que conhecemos circulavam amplamente, isso é inegável, mas haviam outros, como o evangelho dos egípcios, o evangelho de Judas Iscariotes, que discordavam sobre como devíamos entender as outras figuras, os discípulos que andavam com Cristo. Porque alguns falavam de 12 discípulos, mas outros falavam de 17, ou então 70, 72 discípulos posteriores. Um colocava Maria Madalena como sucessora direta de Cristo, que foi o assunto do último vídeo por aqui. Então, essa compilação do livro sagrado dos cristãos levou um bocado de tempo para acontecer. Esses documentos foram tratados como se fossem leis do direito romano, com a mesma solenidade e autoridade. Em vez de manifestações da espiritualidade de um ou outro grupo, esse livro teria que virar a doutrina cristalizada e imposta pelo clero, independente do que os cristãos falassem, porque aqui eles estariam agindo por vontade do próprio Deus. Aquele livro seria a voz de Deus encarnada. Então, para resumir, o cânone do Novo Testamento não foi criado em Nicéia, embora o concílio tenha sido um marco decisivo para esse processo acontecer. Ficou clara ali a necessidade de uma doutrina unificada e, por consequência, de um corpo textual único que sustentaria ela. A autoridade imperial por trás do concílio deu um peso inédito a essas decisões, acelerando o declínio de muitos textos que não se alinhavam com a ortodoxia nicena e consolidando o núcleo dos 27 livros que seriam formalmente ratificados mais tarde, sobretudo nos sínodos regionais do final do século IV. Então eu menciono aqui o Sínodo de Roma de 382 e o Sínodo de Cartago em 397. E foi só no ano 405, vão marcar essa data, que um Papa, Inocêncio I, declarou: temos nosso livro sagrado. Ou seja, isso demorou quase um século para rolar. Levaria mais um milênio para esse livro ser impresso de fato em massa e virar a posse de cada lar cristão. Isso começou na Alemanha, com Gutenberg. A Igreja Ortodoxa grega e russa já tiveram outro processo. Só no ano 692 houve o Sínodo de Trullo, que estabeleceu seus próprios livros, que são um pouco diferentes dos que a gente tem no Ocidente. E as igrejas ortodoxas Tewahedo, na Etiópia, tem a Bíblia mais extensa do mundo, com 81 livros, e fechou sua compilação só no século XVIII. No caso dos católicos da Antiguidade Tardia, não sabemos ao certo quais critérios foram usados para selecionar esses textos. Isso é um grande mistério. Há hipótese de que tenham sido debatidos texto por texto e que depois eles foram votados. E ao final foram divididos 2 grupos. 1. Textos inspirados por Deus e 2. Textos questionáveis. Isso tudo baseado lá na obra de Eusébio. E a grande pergunta que fica é: o que aconteceu com os demais? Eles foram destruídos, talvez? Ou foram levados de volta para suas origens?
A gente sabe de alguns casos em que livros realmente retornaram às suas comunidades e elas continuaram a seguir suas doutrinas antigas, mesmo que tivessem sido proibidas lá pela Central Católica situada no Egito. Mas a partir de então, o Império estava unificado sobre uma só fé, pelo menos oficialmente, e essa fé possuía uma base mais ou menos coerente que recebeu o nome de Novo Testamento. A tendência central que a gente observa nessa compilação de pós-Nicena foi uma rejeição ao neoplatonismo egípcio. Parecia que era a primeira força que devia ser combatida na visão dos padres da igreja. Mas mesmo assim a gente viu em episódios anteriores que um bocado de ideias neoplatônicas estão presentes no Evangelho de João e em algumas cartas de Paulo. E Constantino, por sua vez, não era exatamente uma figura religiosa, isso a gente pode concluir. Seu interesse era político e era o interesse de controlar o império. Então ele optou por uma variante da doutrina cristã que lhe permitisse fazê-lo com segurança. O Credo de Nicena então promove uma teologia conformista, de certa forma, e condescendente com o tipo de poder político dos imperadores romanos. Ele é filho da sua época, vamos dizer. Para o Constantino isso era uma convicção. Unidade religiosa seria essencial para a coesão social. Enquanto as pessoas estivessem divididas em suas filosofias de vida, elas estariam divididas em tudo mais. Ele não era favorável à tolerância religiosa e a igreja que construiu tampouco foi. Eu arrisco dizer, o continente que construiu, a Europa, seguiu todas essas tendências até tempos modernos. E após quase 250 anos seguindo seus próprios caminhos, muitas congregações tiveram que reformular completamente suas doutrinas. A gente pode imaginar qual foi o papel de bispos voltando para diferentes cantos do mundo e contando para os seus fiéis: tudo que eu ensinei para vocês está meio certo. Aqui, eles passaram a ter uma nova base textual e eles tiveram que estudá-la. Ao menos o seu clero teve que fazê-lo. Para muitos grupos, Nicéia foi um marco também do empobrecimento espiritual das massas ocidentais. Um grupo seleto de homens virou uma casta seleta especializada, que é o clero, e esse clero passou a decidir sobre a experiência espiritual do resto da humanidade. É muito diferente da proposta do neoplatonismo, em que a busca espiritual é necessariamente individual, ela é mediada pelo aperfeiçoamento da sua própria racionalidade, ou do gnosticismo que a gente viu nos últimos episódios, que a igreja como conjunto investe num projeto de compreensão elevada da divindade. E a grande crítica ao catolicismo é que a própria igreja católica permitiu e fomentou uma completa ignorância das massas ante questões de religião. O seu padre pensa por você e decide no que você vai acreditar. E esse empobrecimento também pode ser atribuído ao fato de que, antes do catolicismo se aliar ao poder político do Império Romano, existia dezenas e dezenas de manifestações religiosas por ali. E depois disso elas foram afuniladas à força em uma só proposta de conhecimento do divino. Esse dogma unificado era indiretamente controlado pelo poder político, e os interesses de um político e de um teólogo são coisas muito diferentes. A natureza deles é diferente. Então disso seguiu-se a perseguição sistemática de religiões pagãs e correntes filosóficas distoantes. Uma das últimas filósofas do neoplatonismo, chamada Hipátia, foi brutalmente assassinada nas ruas de Alexandria no ano 415 por uma multidão de cristãos. Em função de uma rixa que existia entre o platonismo iâmblico e a fé cristã, há registros dessa mulher ter sido arrancada da sua carruagem, ter os seus olhos puxados para fora das órbitas e então ser esquartejada e queimada nas ruas de Alexandria. Esse tipo de linchamento era uma punição reservada ao pior criminoso que você pode imaginar naquele contexto. Mas em certo momento, professar doutrinas contrárias à do clero oficial passou a ser visto justamente dessa forma. E essa é a pior faceta do cristianismo,
Ela é inerente a ele como religião popular, que surgiu de uma estratégia de controle populacional por uma casta com o rabo preso com o poder. Eu arrisco dizer que o protestantismo não resolveu esse problema de forma alguma, mas isso merece uma discussão pormenorizada. Ainda vamos ter um episódio sobre a caça aos heresiarcas, que se estendeu até o século IX, e também a caça às bruxas, que foi dos séculos XI ao XVIII, mais ou menos. E todos são desdobramentos diretos desse momento de unificação política da fé cristã contra todo o resto. E ainda assim, houve teólogos sérios, sensíveis a essa questão, que sentiram falta da profundidade das reflexões metafísicas daquele cristianismo primitivo. E esses foram os indivíduos que reinstauraram o debate entre neoplatonismo e cristianismo, focando-se em trechos do cânone que se dedicavam mais a discussões profundas de metafísica, tipo Coríntios, tipo os textos apócrifos de Paulo. E o misticismo cristão continuou como uma corrente subterrânea muito forte, que mais tarde precisou passar por um processo de legitimação dentro desse novo cristianismo. E serão figuras como São Francisco de Assis e Agostinho de Hipona que promoveram esse resgate em momentos posteriores. Dá pra gente pensar em alguns textos de Agostinho como um cavalo de Troia de doutrinas neoplatônicas lá do século III, só que num formato cristão. E eles enriqueceram, no final das contas, esse debate de questões de salvação, de moral, da própria natureza do divino de forma importantíssima. O platonismo só não desapareceu da Europa medieval e mais tarde das suas colônias por causa de esforços de homens e mulheres como eles. Textos de Platão, de Plotino e de Próclo continuaram a estar disponíveis no mundo, só que em bibliotecas do mundo árabe ou da Síria. E eles voltariam a ser traduzidos e resgatados mesmo só lá por volta do ano 1550, com a Renascença italiana. Após o século IV, o que reconhecemos como alta filosofia passou a ser visto como heresia. Em suma, o cristianismo pós-niceno foi o começo do fim para uma abordagem gnóstica também. A doutrina cristã passou a ser definida não pelo impulso de conhecimento do divino e do mundo, mas pela redenção cega à graça divina. O Apocalipse foi postergado indefinidamente e reinstaurado como uma possibilidade histórica sempre quando havia uma crise. E o clero passou a interpretar e usar esse anticosmismo como uma reação da cristandade contra um mundo cheio de ameaças, contra as heresias, contra o paganismo de alguns, contra a bruxaria e as forças do mal, e também contra povos inimigos. O mal não era mais um elemento inerente ao mundo, mas devia ser identificado em outras formas culturais estranhas às europeias e estranhas ao cristianismo. E só assim ele podia ser combatido. Foi assim que o Império Romano, à beira da guerra civil, por causa de ideias religiosas, acabou se estabilizando. Uma classe clerical recebeu poder incontestável e teve sua atuação garantida pela força militar do Império. E aqui começa a Idade das Trevas. Um monte de gente hoje não gosta desse termo, insiste que a Europa medieval teve sim seus lampejos de inteligência. Então veja bem, esse filósofo aqui existiu, aquele monge lá também existiu. E de verdade, eu não me importo se isso fere sua sensibilidade. A Igreja Católica foi uma agente da estupidez coletiva e a causa de um atraso civilizacional que não se via desde o período neolítico tardio. Nesse momento, a Ásia e a África se tornaram centros de produção cultural no mundo, não a Europa. Estudar os escritos gnósticos é sim uma forma de entendermos o que poderia ter sido o cristianismo e o que ele pode ser potencialmente nos dias de hoje. E muitas pessoas hoje estão tentando revitalizar sua fé, sua ligação com a tradição cristã mesmo, através justamente dessas ideias gnósticas ou de variantes. Livros como Pistis Sophia, Evangelho de Judas e de Maria servem como elucidações intrigantes de aspectos da doutrina cristã que ficaram à margem com o tempo.
Embora não sejam textos tão sublimes quanto o Evangelho de João, por exemplo, eles devem sim fazer parte da educação mínima de uma pessoa atual sobre a gênese da religiosidade ocidental, como comentários de uma época em que o cristianismo pensava a religião em termos místicos e retirados da filosofia platônica, em que o conhecimento doutrinário era uma responsabilidade de cada fiel.